Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode, o podcast da micro e pequena empresa para trazer para vocês conhecimento, conteúdo para vocês tomarem decisão na empresa de vocês, tomarem boas decisões para fazer o negócio de vocês crescerem. O podcast é uma produção da B2B Contábil, a contabilidade digital da micro e pequena empresa. Ele é produzido e gravado aqui no estúdio de Casebre com a direção do Juliano Mexerica. E aí, Bruno, tudo bem com você? Tudo bem. Hoje nós temos um convidado aqui, né, Bruno? Convidado especial, Bruno, que é um amigo aí de mais de 20 anos, né? Com certeza. Hoje é um prazer recebê-lo aqui pra gente poder bater esse papo. Prazer é meu. E obrigado por disponibilizar esse tempo e estar aqui com a gente. Imagino. Prazer é meu. Boa tarde, pessoal. Hoje é um time de Brunos aqui, né? Errar o nome ficou difícil agora. Agora não tem como. Mas é isso aí. E aí, Brunão, tudo bom com você? Tudo bom, graças a Deus, né? Vamos hoje falar um pouquinho sobre tributos, né? Exatamente. Mas antes que a gente comece a falar dessa parte que arrepia e assusta totalidade dos empreendedores, né? Exatamente. Mas conta um pouco da sua história para nós. Quem que é o Bruno, de onde que ele veio, o que que ele faz, de onde que surgiu. O Bruno, eu sou formado, né, em Ciências Contábeis, formado em Economia e trabalho na área há mais de 15 anos, né, no setor fiscal, tributário. E surge a RP, né? A RP que hoje eu falo em nome dela, a RP Fiscal, ela surgiu com base nessa demanda, né? Que hoje é a dificuldade, né? Do empresário, dos escritórios de contabilidade mesmo, tem de encontrar uma pessoa que facilite a vida, né? Que queira assumir essa parte burocrática, né? Foi bem por aí que surgiu, que o Bruno saiu do escritório de contabilidade para enfrentar, né, para empreender, tentar ganhar esse mundo do empreendedorismo. Certo. Então você trabalhava, você é formado, você gosta de dinheiro então, Contabilidade e economia. Contabilidade e economia. Formei em Ciências Contábeis, né, aqui em Passo mesmo. Primeiro ou depois? Primeiro. Primeira formação foi Ciências Contábeis e depois eu fiz a faculdade por EAD, né? Ciências Econômicas na Unifran. Certo. Aí você trabalhava nessa parte fiscal. Como que é trabalhar na parte fiscal cuidando das empresas? Pois é um desafio muito grande, né? Porque você tem que lidar o tempo inteiro ali trabalhando fechado. Muitas das vezes a gente trabalha depois da operação já ter sido realizada, né? Então a gente não sabe o que aconteceu e começa a entender depois com comprovante, que seria a nota fiscal. E realmente é uma coisa muito desafiadora, né? Hoje em dia, ainda mais no setor fiscal, que toda hora muda uma coisa, né? É incrível. Como tem atualização no regulamento de ICMS, a gente volta falando do regulamento de ICMS de Minas Gerais. Então tem novos desafios todos os dias, tem coisa nova, alíquota nova, surge uma nova forma de cálculo, né, de ICMS, então não pode acomodar, né, não dá tempo de cochilar, não. Certo. E você quando você começou lá, você já imaginava isso? Não se trabalhava? Não, de forma alguma. O setor fiscal costuma brincar que a gente cai meio de paraquedas, né, no setor fiscal. Eu acho que todo mundo que faz uma faculdade de ciências contábeis almeja trabalhar no setor contábil, né? Sim. Pra gente no fiscal, ou já era um gancho que a gente já tinha começado a partir de uma oportunidade de entrar num escritório de contabilidade, surgiu uma vaga no fiscal, você foi encaixado ali, e ali você foi aprendendo, começou a tomar gosto, né, dessa área, e começou a se especializar. Ou então, depois de formado, foi a oportunidade também que surgiu no mercado, né? Então, vamos falar 95% das pessoas hoje formadas quer trabalhar no setor contábil, né? Ou algum outro vinculado ali. Mas a área fiscal, eu particularmente não conheço ninguém que não teve contato, né, com o escritório antes e foi lá e falou, vou fazer faculdade que eu quero ser tributarista, eu quero calcular ICMS. Até hoje eu não consegui encontrar com essa pessoa, não. Também desconheço. E hoje mudou um pouco a dinâmica nas contratações, mas antes, lá na época que a gente começou, escritório, a gente entrava geralmente como office boy ou para cuidar do arquivo, e aí era assim, a gente doido para uma promoção.
E aí se surgisse, igual foi o meu caso, surgiu também o fiscal primeiro, que era a primeira porta que abriu, você fala, vou abraçar. Essa aqui eu vou abraçar. Só que se pudesse escolher, eu lá atrás não teria escolhido o fiscal justamente por essa dinâmica de uma oportunidade, essa né? oportunidade. E aí a gente abraça e vai, mas eu também não conheço ninguém que tenha dito, eu quero seguir pro fiscal. Sem conhecimento nenhum no amplo escritório, né? Não tem jeito. Eu acho que é complicado mesmo. Só que depois que a gente envolve com ele também, a gente não quer largar. Não quer, é verdade. É um desafio, né? Eu acho que é o que motiva a gente a querer mais, né? Toda hora tem um pouquinho mais de... Na verdade, o fiscal, né? Você parar para pensar, cada estado tem uma particularidade, né? Sim. Então é muito amplo. Não dá para falar, eu me especializei na área de fiscal tributário e eu sei tudo. Não existe isso, porque a pessoa, para falar que sabe tudo, tem que entender de todos os estados, né? Todas as operações, uma infinidade de operações, né? A dinâmica empresarial hoje é muito grande, prestação de serviço, uma infinidade muito grande, né? Então é bem por aí. Não dá, tem que estudar, o pessoal que está começando agora, se quiser entrar na área fiscal, não que as outras áreas não precisem, né? Mas o fiscal é complicado, mas é prazeroso, né? Por fim, toda a profissão, né? Todas as áreas, o RH, o departamento pessoal também, né? Uma dinâmica muito grande. Lidar com o pessoal, né? Eu acho que na minha concepção pode ser que seja até um pouquinho mais trabalhoso, né? Lidar com pessoas, com outras cabeças é mais complicado do que lidar com a legislação ali em si, né? A gente fechado, focado e assim por diante. Sim. Desse tema de legislação é importante frisar, né? Comentar com os empreendedores que muitas das vezes a lei ela traz um conceito. Exatamente. Né? É um conceito para ser interpretado e aplicado. Então aí dentro de um conceito a gente tem que pensar a época que a lei foi escrita para entender a palavra, o que o legislador queria dizer. Aí até a gente faz ter um outro contraponto, porque não é nem a contabilidade, nem os auditores fiscais que criam aquela lei. Exatamente. Não tem nada a ver. Quem cria é um deputado, um senador ali. Parte lá de cima, né? Lá do lado lá. E cai para nós, dá aquele entendimento. Justamente. Isso que é um ponto que a gente tem que considerar bastante, né? É muito interpretativo, né? Então, e ao mesmo tempo, quem criou a lei talvez não aplica aquilo, né, no dia a dia. Então, não sabe as dores que o empresário, que o contribuinte mesmo enfrenta no dia a dia para absorver e retornar essas informações, né? Que o setor fiscal basicamente absorve, né, as informações e retorna isso para o fisco, né, em forma de declarações, né? A obrigação principal que é o pagamento do tributo e as declarações acessórias. Então, muito complicado isso, né? Porque cada dia que passa, às vezes você está na rotina do escritório, como que o meu cliente vai conseguir fazer isso em tempo hábil, no campo, às vezes, na venda, na prestação de serviço, vai ter essa atenção, né? Essas ferramentas para estar atendendo o que o fisco precisa ali, né? Então, é bem complicado isso aí. Certo. Não, realmente muito complicado. E mesmo diante dessa complexidade, desse mundaréu de informações, legislações, só falando em estado, são 27 estados. Pois é. E municípios são mais de 5 mil, sendo grande campeão o nosso estado de Minas Gerais, tem mais de 800. Aonde que surgiu então ainda a ideia de vou empreender na área, vou sair do escritório e vou... Como que foi isso? Pois é. Essa doideira ainda. Que loucura, né? Então, como eu já trabalhava há mais de 15 anos, né, na área fiscal, eu me cobrava muito. Até por, assim, eu tive uma base muito boa, né? Eu trabalhei num escritório grande, bem conceituado, que me deu uma base de conhecimento muito grande. E eu me cobrava muito, eu estava insatisfeito internamente, comigo mesmo. Estava muito acomodado àquilo. Falando, será que eu vou viver isso? Vou trabalhar aqui dentro de um escritório a vida inteira? Eu vou fazer só dessa forma, né? Eu comecei e vou finalizar minha trajetória, minha história aqui. Aí surgiu, né, a possibilidade e um desafio muito grande, né, de empreender. Com a demanda, acho que a escassez no mercado que a gente enfrenta hoje, que a mão de obra qualificada,
não só no setor fiscal, não só na contabilidade, como entendo que hoje mão de obra qualificada são vários setores, né, da economia brasileira. Mas, voltado para o setor fiscal, eu via muitas vagas, né, de trabalho em diversos escritórios, em diversas empresas, procurando profissional para resolver essa demanda. E eu falei, preciso empreender. Podia começar a fazer isso, né, empreender de forma não total, mas às vezes num horário alternativo, no comecinho mesmo. E foi assim que a RP surgiu. Eu conversei com alguns amigos, né, que trabalhavam, e a gente falou, vamos tentar, né, fazer dessa forma aí, às vezes até uma renda extra, né, que surgiu a possibilidade, então a gente começou. Aí, e como o Bruno ainda comentou, que é difícil entrar na área fiscal, né, mas depois que você está, é difícil você sair também. Então, assim, eu juntei o útil ao agradável, é uma área que eu gosto bastante. Apesar de alguns memes que a gente vê muito na área contábil, né? O sonho de todo profissional é abandonar a sua profissão, mas no caso eu não tenho a intenção de abandonar a minha profissão. Eu gosto muito dessa área, principalmente nessa área que eu estou agora, que é mais consultiva. Então, surgiu a partir daí, e é uma loucura, né? Porque a dinâmica é muito grande e pode aumentar ainda mais, né? Com a temida reforma tributária aí, que já é uma realidade, né? Que acho que não volta atrás, mas é muito incerto, né? Esse mundo novo. E eu acho que com a reforma também as oportunidades vão ser maiores ainda. Exatamente. Porque se hoje, com essa sistemática que nós já temos, que o pessoal já conhece, a gente já tem essa escassez de mão de obra na área contábil, acho que com a reforma a gente vai passar por um processo mais doloroso ainda. Vai ser uma virada de chave muito grande, né? Acho que igual a gente já conversou em outras oportunidades, a gente aqui em Passos mesmo, né? Tem vários escritórios que não se adequaram nem às atualidades de hoje, né? A era digital, o jeito que acontece hoje, né? Era do SPED, vamos dizer assim. XML, né? Você chega e fala XML, não sabe o que é. Muitos empresários são assim até hoje. Então, essa é uma dificuldade da área fiscal. Fazer o empresário entender, né, a dificuldade e a importância que é, né? O risco muito grande que ele corre, não entendendo o que ele está fazendo. Eu acho que isso é um problema que vai se agravar, né, em um primeiro momento da reforma tributária, e depois vai ser diluído conforme essas novas dificuldades que têm surgido no mercado. Mas é uma coisa, a era digital está aí, não tem como voltar atrás, não adianta, não tem como parar no tempo, você vai ficar para trás, você vai ser atropelado mesmo, e quem não se adequar, infelizmente, vai ter que fechar as portas, entregar as escritas para outros escritórios que já conseguem fazer esse trabalho, né? Conseguiram absorver isso e tá levando adiante, porque não tem como voltar, não tem como ter aquele armário mais com aquele monte de planilha, aquele monte de recibo impresso, isso não existe mais. Então, o que tem hoje é isso para trás, não voltar, não volta, né? Sim. Então, aí, diante de um questionamento interno, né? Exatamente. Aí onde que surgiu o RP Fiscal, que vem buscar solucionar para as empresas as demandas fiscais, tributárias do dia a dia. Exatamente. A RP Fiscal, ela oferece, né, esse tipo de trabalho, tanto para escritórios contábeis que têm dificuldade de encontrar um profissional qualificado para desempenhar essas funções mesmo, sabe? Todas as rotinas fiscais que são desempenhadas dentro de um escritório, a gente oferece esse trabalho, né, de forma remota e sem contato nenhum com o cliente. Então, essa parte de Power Business é totalmente zerado. Nós não temos acesso a nenhuma informação direta com o cliente. É só questão de... seria uma ponte, né? Então, sim, tudo que a RP precisa de informação, trabalha diretamente com o responsável fiscal da empresa e vice-versa. É só aquele meio de campo, entrega declarações, tudo em dia, tudo antes do prazo, né? Até para
para a contabilidade mesmo refazer esse envio para o próprio cliente, e dessa forma tem sido feito assim. Tem também a opção, né, de terceirização no caso empresarial. O que seria um empresarial? Seria as rotinas que um empresário deveria fazer, né, durante o dia a dia na empresa, como emissão de notas fiscais, né, às vezes até um cadastro de itens, né, da forma correta, porque o que mais a gente vê hoje é um cadastro de uma forma bem simbólica, né? A pessoa que, muitas das vezes, as pessoas que trabalham nesse primeiro filtro ali, né, de informações, é uma pessoa que não está instruída, né? E eu não julgo, porque é um custo alto, né, para uma empresa que tem, dependendo do porte da empresa, é um custo alto. Sim. Então, o empresário, ele aproveita essa pessoa, muitas vezes, em outros setores, né, de desenvolvimento, em outras funções na empresa. Com isso, fica complicado, né, ter uma informação com qualidade, né, absorvida ali dentro do sistema, as parametrizações e a gente volta tudo para essa parte fiscal, né, a alimentação do sistema para a contabilidade. Então, e também a gente faz bastante trabalho sobre planejamento tributário, que mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais de forma específica dele. Sim, é até interessante você falar nesse ponto da pessoa ali, né, que está ali na empresa, que muitas das vezes o empreendedor ou o funcionário que contratou ali para poder emitir uma nota fiscal. Exatamente. Validou a nota, ou transmitiu para a Cefaz e voltou o XML ali, deu ok bonitinho, não quer dizer que a nota está certa. Exatamente. É muito importante ter esse entendimento, essa compreensão. Porque a estrutura da nota está ok. Agora, o que é o importante, que é o segundo passo, que é o conteúdo da nota, seja a classificação correta, seja de NCM, CST, CFOP e tudo mais, pode ser que não esteja, né? Exatamente. É complicado, né? Porque o sistema hoje, que é fornecido até pelo governo, Nota Fiscal Eletrônica, PVA, né, que é o Programa Validador do SPED, ele valida a estrutura. Se está tudo encaixadinho, beleza, validou. E muitas vezes a pessoa ali, o operador, até dentro de contabilidade mesmo, do escritório contábil, se validou, tá certo. Mas não é bem por aí, né? A gente entende que não é só isso. Tem muita coisa, tem a tributação. Na nota fiscal tem uma sopa de siglas, né, que assustam, né? NCM, CEST, MVA, é muita coisa ali envolvida. Então, se validou e transmitiu, não quer dizer nada que está certo ou não. Só que transmitiu. E é um outro problema, né? Se você transmitiu, deu certo, transmitiu, o governo já sabe, é tudo eletrônico, já sabe em tempo instantâneo, né? Então, ele sabe para o item que você vendeu, ele sabe a hora que vendeu, ele sabe para quem que você vendeu, tem tudo ali as informações. Então, o cruzamento de informações hoje é instantâneo, né? Então, é complicado. Não é porque validou que está certo. Sim, o próprio SPED mesmo, quando a gente joga nesses validadores, esses auditores que tem externos, esses que a gente contrata, que cruza as informações de NCM com produto, com CST. Ele aponta. Aí a gente vê a quantidade de divergências que tem ali, que o validador do governo só validou a estrutura, igual o Bruno citou, e aí acha que está tudo correto. E aí transmitido. Transmitido, acha que está tranquilo, que você errou ali. Mas, na verdade, às vezes tem várias divergências ali que não foram sanadas. Exatamente. E a multa, né, que incide sobre esse tipo de informação é a mesma de não ter transmitido, né? Então, pode ter penalidades aí, muitas das vezes são duras. As do SPED, ainda você vai ser notificado, você vai ser, né, advertido que tem um erro e pode até fazer a retificação. Só que, né, se você já não soube fazer lá atrás, às vezes a Receita vai pegar os últimos 5 anos, pedir para você refazer, e às vezes o prazo é curto, e aí, como é que vai, né? Então, a corresponsabilidade, né, do escritório é muito grande sobre isso. E tudo surgiu lá na empresa, né, que não alimentou o sistema, que gerou o arquivo do SPED, passou para a contabilidade. Então, foi uma série de fatores aí que veio de forma cumulativa, né, que
virou uma bola de neve. Por fim, infelizmente, o fisco tem razão de cobrar, né? De não entender. Chega a documentação lá, mas e aí não cruza nada, nada bate. Infelizmente é onde que muitas empresas tomam multas pesadas e infelizmente vem a finalizar, né? A fechar as portas por conta de débitos com o fisco. Sim, é onde que ele tem que estar atento, né? A esses riscos que ele está exposto. O risco infelizmente está exposto, principalmente essas pessoas, né? Às vezes a empresa surge através do empreendedorismo, né? Do empreendedor que às vezes não tem conhecimento, né? Administrativo, não tem um conhecimento técnico, né? Contábil. Então é mais difícil. Acredito que num futuro próximo talvez tenha alguma outra facilidade para os empresários, né, se especializar na área, principalmente nessa parte burocrática. Eu acho que eu vejo muita vantagem um empresário entender sua operação não só de compra e venda, né, que é o principal intuito, que tem que estar focado mesmo em vender e movimentar a sua empresa. Só que essa parte burocrática, né, dos bastidores também é o que pode ser que defina o lucro da empresa, na verdade, né? Porque uma operação mal feita, né, mal realizada de compra, por exemplo, ele compra um produto de outro estado, que já não tem mais convênio com o estado de Minas Gerais, porque o produto é ST, vai ser comercializado dentro de Minas como substituto tributário. Então, se ele compra de um estado que já não tem mais esse convênio, ele, na hora dele fazer o orçamento, a empresa, o fornecedor dele vai passar o preço normal, porque não tem convênio, não tem obrigação nenhuma de sair recolhido. Então ele vai comprar, aí se ele não ter um relacionamento ou não tiver uma pessoa que faça essa filtragem lá, né, na sua administração, o problema vai passar um pouquinho para frente, né? A gente no escritório de contabilidade vai notar isso só na apuração no próximo mês, quando ele mandar as documentação. Então, muitas vezes a operação já até finalizou, né? Que ele comprou, alimentou o estoque, já até vendeu. Já vendeu e na hora que você manda a guia complementar, né, de CMS-ST, ele não cobre nem os custos, né? Então é um problema muito grande. Por isso que é importante o empresário ter um pouco de conhecimento. Sim. Né? Apesar dele tem que estar focado na sua gestão ali, na sua venda mesmo. A parte burocrática é com o escritório, mas a partir do momento que ele entender que o lucro dele pode estar sendo diluído ali, né, nesses impostos, então é onde que o escritório tem que ter o empresário, o contribuinte, o cliente mais próximo para entender um pouco do processo. Isso facilita tudo, né? Sim. A partir do momento que até o escritório de contabilidade ele tem essas informações mais corretas, né, vindo do próprio cliente, ele vai ter um tempo maior, ao invés de estar focado ali em corrigir operações rotineiras, ele vai ter um tempo muito grande para estar ajustando, ajudando, fazendo essa parte consultiva, né, que eu acho que é onde tem um valor muito grande. Você pode, é uma dinâmica, né, muito grande para auxiliar o empresário a aumentar, né, tá melhorando seu faturamento, reduzindo custos. Acho que é bem por aí. Com certeza, acho que é importante esse processo que você falou, que muitas das vezes o empresário primeiro ele faz toda a operação de compra e venda para depois pensar na questão tributária, fiscal tributária. Na verdade, ele tem que ser o começo. E ele tem que colocar isso no início da negociação. Exatamente. Para poder compreender, né? Como nós falamos lá atrás. São 27 estados, mais de 5 mil municípios, cada um tem sua regrinha, cada um tem sua alíquota de CMS, de ISS, e dependendo do município, da forma como ele for, ainda vai ter que reter ainda. Então complica tudo. Além disso, né, da gente falar sobre os principais tópicos, ainda tem muitas particularidades, né? Tem o ISS retiro, como você mesmo disse, e outros tributos também, né? Imposto de renda, contribuição, vem tudo, né? PIS, COFINS. Então, é uma sopa de letras que
geralmente causa um arrepio muito grande, né, nos empresários. Né, tira até sono. Tira o sono, exatamente. Tira o sono e um receio, né, de tomar uma multa, se endividar. E importante, talvez, às vezes, esse detalhe da multa, né, um pouco interessante a gente falar, que às vezes nem é uma multa que o empresário está sendo notificado, porque esse risco, ele existe por 5 anos. De tudo que ele acontece, que ele faz da empresa dele, qualquer tipo de operação, tem 5 anos para poder a Receita validar. Uhum. Só que às vezes o empresário olha aquela notificação da Receita e entende como uma multa, mas não é uma multa, né? É Não, algo ainda devido que ele Ainda não foi recolhido, né? Às vezes, em muitos casos, acontece, né? É um valor de imposto devido, que não foi recolhido na época correta, aí ele vem com juros e multa, mas multa de mora. Normal. Ele não está te multando por não ter declarado aquele valor. Ele te dá a opção ainda de você voltar lá, retificar e recolher aquele imposto que é devido. Exato. Mas o contribuinte confunde muito, né? Exatamente. Recebeu uma multa da Receita? Tá. Não, nem sempre. Né? Em alguns casos, é na lógico. maioria das vezes, né, hoje a gente tem muita autorregularização, né? Sim. Autorregularização tanto federal, né, simples nacional, quanto estadual. O que acontece na autorregularização? O Estado, como a gente falou anteriormente, ele sabe das suas operações. A nota fiscal é eletrônica, passa pelo validador dele. Então, ele sabe quais as operações você obteve nas suas saídas e também adquiriu, né, nas entradas. Então, o Estado, a partir desse momento que ele tem esse plano em mãos, ele consegue cruzar, mas esse contribuinte teve esse tipo de operação, essa quantidade nesse mês, com base na emissão da nota, né? Não com a base na escrituração do documento, com base na emissão da nota, e não teve esse recolhimento, e esse recolhimento é devido. Aí ele faz uma autorregularização em um determinado período, 3 anos que seja, e notifica através de um portal eletrônico, né? Hoje a gente tem o CIAR e até o portal do Simples Nacional também. Ele notifica os contribuintes e dá a opção, antes de existir um auto de infração. Isso acontece igual você citou, Bruno, que aparece a opção de pagamento à vista só com correção, juros e correções monetárias. Só. Você pode pagar à vista ou pode parcelar, você tem as opções. No estado de Minas Gerais tem 2 tipos de parcelamento, um com entrada e outro não, sem entrada. Então, hoje, sem nenhuma anistia, sem nenhum refis, podem ser pagos em até 60 vezes, né? Dependendo do valor da parcela. Mas isso é assunto para um outro bate-papo. Mas tem isso. Muitas vezes, igual vocês disseram, o empresário confunde isso. Não é uma multa, você só deixou de pagar. Às vezes, o empresário não se preveniu, né? Então, ele não dispõe de equipamentos eletrônicos, hoje digitais, que faz a busca de notas fiscais de entrada. Isso facilita muito para o escritório de contabilidade. É uma segurança muito grande para ambas as partes, né? Para a escrituração em tempo certo. Mas existia muito isso há pouco tempo atrás. Comprei essa nota aqui, eu acho que esse mês eu não vou mandar para contabilidade, não. Vou deixar aqui debaixo do meu caixa. Um mês que eu vender um pouquinho mais, eu controlo. Isso vai ficando, vai juntando. Então, deixa 1, 2, 3 notas no mês, no outro mês deixa também. Essas notas não vão ser escrituradas, mas o fisco sabe da sua movimentação. E é nisso que entra a autorregularização. Como você não recolheu o imposto devido naquela época, não quer dizer que o fisco não saiba, né? Você não escriturou, mas está lá o documento, é digital. Foi feito, o seu fornecedor declarou que vendeu para você, então é uma informação que cruza, que saiu, mas não entrou em lugar nenhum, né? Então fica vago. E é aí que o fisco vê uma brecha para te cobrar e vai embora, vai em cima. Infelizmente, né? Vai em cima e vai embasado. Não tem como fugir. Hoje não tem como dar jeitinho, a contabilidade tá muito... não tem como sair disso. E não tem como voltar atrás, né? É tudo digital, então é bem por aqui agora. Sim. Até aproveitando você falando de Estado, né? Que acho que para quem é comerciante, tem uma empresa de comércio, que é a grande dúvida e a confusão do mundo do ICMS, ST, de FAO, sei lá o que das contas. Explica para o empreendedor um pouquinho mais sobre esse tema aí para nós. Pois é, essa é um tema, né, que muita gente discute, né? Às vezes a gente até ouve
num bate-papo, assim, fala, não, mas eu pago isso, pago aquilo, mas não sei porquê, mas não é bem por aí. Então, no Simples Nacional, a gente tem esses 3, né? A antecipação de alíquota, o diferencial de alíquota e o ICMS-ST. Antecipação, o que é? É a compra de fora do estado. Você comprou algum produto para revenda de fora do estado. Você vai comercializar dentro de Minas. Se esse item ele tiver alíquota que não seja a mesma, né, de dentro de Minas, por exemplo, você comprar 12%, entra dentro de Minas a 12%. E aqui em Minas vai ser comercializado a 18%. Então você vai ter que pagar uma diferença de alíquota aí. Um complemento, né? Sim. Mesmo o entendimento é para o diferencial de alíquota, só que o diferencial de alíquota já é para uso e consumo. Entendeu? É só nomenclatura dos tributos que é diferente. Uma é compra para revenda e o outro é compra para uso e consumo ativo imobilizado. Entendeu? A sistemática é basicamente a mesma. E já o ICMS-ST é a substituição tributária, né? Você compra um item de fora do estado que não venha recolhido já. Aí aqui em Minas Gerais é ST, você tem que fazer o pagamento do ST para não pagar ICMS mais. No Simples Nacional, o produto que você compra tributado, que paga antecipação, você vende ele tributado também. Então você paga ICMS na compra e na saída. E essa é uma discussão que existe há muito tempo, né? Então, da tal bitributação que não pode no Simples Nacional. Mas infelizmente o pessoal lá de cima ainda entende que é devido dessa forma, que é justo. Então é a forma hoje que a gente tem, né, de tributação. Já nas empresas de débito e crédito, ela não tem a antecipação. Então o que ela compra tributado, débito e crédito que eu falo, é empresa lucro real e presumido. As empresas que compram produto tributado de fora do estado, ela vai se apropriar de um crédito para revender dentro de Minas. Então, às vezes, ela vai comprar a 12 ou a 4, se for de origem estrangeira, né? E dentro de Minas vai vender a 18, a alíquota geral. Né? Tem produtos que têm alíquotas diferenciadas, né? Mas, em regra geral, é 18 que vai pagar. O ST pagou na entrada, não há o que se falar mais na saída dentro de Minas. Se for para outro estado, teria que volta à mesma sistemática, né? Tem que pagar para o estado que vai ser consumido o produto. E nisso a gente tem agora o DIFAL, né? Que é a venda a consumidor final não contribuinte para outro estado. Então, isso é só para a empresa de débito e crédito. Você é uma empresa lucro real presumido, vendeu para fora do estado, para não contribuinte, né? Uma pessoa física que seja para consumo próprio, você paga um diferencial de alíquota para aquele estado. Por quê? Não é devido no estado de Minas, mas vai ser consumido em outro estado, então, pela guerra fiscal de hoje, você tem que pagar para o estado que vai ser consumido. O produto, né? Porque o que o fisco entende, né? Os estados entendem. A pessoa que mora aqui no meu estado deixou de comprar de um fornecedor, deixou de circular a economia aqui dentro do estado para estar adquirindo um produto de outro estado. Então, ao invés de ter o estado ter a sua parcela, né, recolhida aqui, então quem que vai pagar vai ser o fornecedor. Porque é muito difícil, né, fiscalizar o CPF da pessoa. Eu comprando do estado de São Paulo, o estado não tem condição de fiscalizar o que eu compro, né, pessoa física. Então, fiscaliza a inscrição estadual que está fazendo essa comercialização. Complicado, né? Isso para o contribuinte entender, assim, não dá para ser um bate-papo tão rápido, né? Tem que citar vários exemplos. É bom para a gente ver, né, da complexidade que é dos riscos fiscais que existe, né? Exatamente. Lógico, né? O empreendedor lá não tem que dominar isso tudo. Claro, a intenção não seja essa, né? Porque realmente ele tem que saber a habilidade, seja de comprar, de vender. Mas ele precisa ter noção. E ter noção e ter pessoas que consigam trazer essas informações para ele. Exatamente. Para ver se faz sentido, você não faz. Sim, porque vai impactar diretamente, né? Por exemplo, o ICMS, a antecipação. Você comprou, entrou no estoque, você vendeu. Só no começo do mês seguinte que você vai mandar a nota para contabilidade, que vai gerar o imposto, mas você já vendeu ele. Se você não tiver calculado esse imposto na hora ali, você vendeu por um preço diferente. Você vendeu, você perdeu, né? Porque você não considerou aquilo no custo, né? No seu preço de venda. Sim. Então, a formação do preço, hoje é muito complicado, né? Por conta
das vendas online, né? Então, você tá competitivo o tempo todo em questão de preço é muito difícil. Sim. E se você for impactado, ficar sabendo só desse impacto tributário, só depois da operação feita, é um impacto negativo muito grande. Então, é nisso que acontece que as empresas hoje, elas abrem e fecham as portas muito rápido, por uma falta de planejamento. Eu acho que o ideal no empresário, se despertar pelo menos a dúvida nele, né? Se despertar uma dúvida, será que esse produto eu posso comercializar, só considerar meus custos aqui operacionais mesmo, ou tem mais custo tributário além disso, né? Então, se despertar esse tipo de dúvida, já é um começo, né? Porque ele já vai, se ele não tem alguém lá específico lá dentro da empresa, no setor administrativo, ele vai ligar para o contador, vai estar mais perto do contador dele para, né, sanar essas dúvidas, porque é o que às vezes a margem de lucro dele é muito pequena, né? Para ele competir com um fornecedor grande, com uma loja grande, ele está praticando uma margem baixa e, na verdade, ele não tem margem nenhuma, né? Porque ele vai estar pagando lá na frente de novo todos os tributos. Então, é o abre e fecha de portas, né? Infelizmente, das empresas hoje. Sim, e é tão complexo que o próprio cálculo da antecipação, né? Por exemplo, é 12 para 18, mas no fim não dá 6%. Não, antigamente era assim, né? Direto, direto agora na já prática. não é mais. Agora não. Agora você tem que deduzir o ICMS, né? Então, da alíquota você deduz o ICMS. Então, aproximadamente dá uns 7,33%, 32% para produtos nacionais. Nacionais, né? Os produtos de origem nacionais. estrangeira, 17,07 mais ou menos, mais né? ou menos, Então, ele gira nessa parte, né? Então, o produto chega a 4% para complementar, então, mais ainda. Então, você vê 17% em cima do produto, faz uma diferença muito grande. Muito grande. Às vezes é até mais que a margem de lucro, né? O preço de venda. Né? Então, às vezes, se o empresário ali, a pessoa que estiver à frente dessas operações não tiver esse conhecimento, é onde está se perdendo. Já fecha, né? Porque em média, em regra, mais ou menos na média, uma empresa de comércio lucra 15%, 20%. Pois é. Então, se ele já deixou de pagar isso por uma falta de entendimento, de compreensão do produto dele, já perdeu o lucro, já impactou o fluxo de caixa. Com certeza. Esse produto, às vezes, é o carro-chefe, né, da empresa, então, e aí, como é que faz? Né? As despesas operacionais, o que ele considerou como custo depois disso, né? Então, infelizmente, o cenário é aterrorizante, né? Mas para toda situação caótica, tem quem consiga enxergar as oportunidades. É o que a RP tem feito no mercado. Diante dessas dificuldades, o que vocês têm oferecido no sentido de planejamento tributário para esses clientes? Para que não ocorra situações iguais a essa, o que vocês têm ofertado hoje? Então, hoje a gente tem sido bombardeado na internet aí com vários vídeos, né, falando que o Simples Nacional não compensa. Sim. Você, comerciante que fatura R$100 mil, o Simples Nacional não compensa. Eu acho que isso é uma fala muito vaga, né? Então, não dá para falar nada sobre isso, sobre esse planejamento, sobre essa escolha do regime tributário, né? Simplesmente falando sobre um faturamento, ainda mais um faturamento de R$100 mil, né? Então, é complicado. Com isso, a gente faz o planejamento tributário, né? A gente considera vários fatores, não só o faturamento. Então, tem muita coisa. Quais são os seus fornecedores? Você tem fornecedor dentro do Brasil? Você tem fornecedor dentro de Minas Gerais? Você tem fornecedor como que ele trabalha com você? Quais são as alíquotas? Qual a sua prestação de serviço? Né? Sua folha de pagamento. Então, o planejamento tributário, ele não dá para falar fatura até R$100 mil, não. Tem que estar no presumido. Não é por aí. E também a gente já, hoje, mesmo saindo do Simples Nacional, a gente entra no presumido e no real, né? Tem o arbitrado também, mas assim, vamos focar mais nesses mais comuns, né? Tem agora, em Minas Gerais, a gente tem RET, né? Bastante benefícios fiscais, né? Que a RP oferece esse tipo de consulta para ver se é viável, né? Aí, hoje, alguns RETs, eles têm a possibilidade do vinculado, não vinculado, se a empresa ela vai fazer a venda direto a partir dela, ou se ela tem um centro de distribuição. Então, são alguns fatores que a gente precisa entender da empresa para estar, né, entrando mais a fundo.
E para vocês terem uma ideia, uma das formas, né, de competitividade no e-commerce, vamos falar do e-commerce hoje. O RET, se você tem uma alíquota reduzida na venda, tanto para Minas Gerais, né, se vender para fora do estado, para consumidor final, você vai pagar o DIFAL, mas, né, o próprio ICMS-ST. Então tem RET que você não vai pagar o ICMS-ST. Isso já gera um fluxo de caixa muito grande, você não tem que recolher esse imposto antecipado para você, às vezes, ficar com esse produto no seu estoque, né? Porque você paga um imposto, você vai pagar um imposto de um produto que pode ser que fique no seu estoque muito tempo, você já recolheu ele. Muitas vezes você nem, às vezes vai depreciar, vai ficar... Nem vai vender. Não vai vender, não vai sair do seu estoque, ele vai estragar lá. Você vai ter que emitir depois uma perda. Então, né, você não precisa fazer esse recolhimento antecipado, você vai pagar o seu ICMS só na saída quando você vender. Então, acho que isso gera um benefício do fluxo de caixa muito grande. Ao invés de você estar recolhendo, você pode estar investindo, você pode estar, né, ampliando, fazendo uma compra de um novo produto teste, alguma coisa nesse sentido. Isso é um dos benefícios, né? Hoje aqui em Minas Gerais a gente tem vários setores, né, que são beneficiados pelo RET. Mas basicamente está voltado mais para o e-commerce e algumas indústrias, né? Então, o planejamento tributário ele é basicamente isso. Ele pode, agora nessa época do ano, é essencial, né? Porque você já tem os dados desse ano para você trabalhar com uma projeção para o ano que vem. Você trabalha com esses períodos, às vezes faz uma projeção, mas aí entra já a parte do empresário, né? O que eu como empresário, o que eu almejo para o ano que vem? Eu tenho uma intenção, eu tenho uma projeção de ampliar meu faturamento em 10%, então beleza, vamos fazer com base nisso, um planejamento tributário com base nisso. Não só do Simples Nacional para o presumido ou para o lucro real, mas também para o lucro real ter uma redução, né? Voltar para o Simples Nacional, talvez seja um bom negócio. Pode ser que uma empresa, um empresário tem um grupo empresarial onde ele atua em diversos segmentos, e nesse determinado segmento, no ano que vem, eu projeto não movimentar muito, então eu vou ter uma redução muito grande. Será que eu continuar com minha empresa aqui no lucro real, será que eu não vou estar perdendo dinheiro? Será que se eu continuar com ela no Simples Nacional, não vou estar perdendo dinheiro? Então, tudo isso, né, é parte do empresário, né, ter as informações e passar para a gente fazer um planejamento. Em abril, em junho, eu vou ter um aumento muito grande. Eu vou entrar no marketplace e eu quero projetar, então já vamos passar a sua empresa para o lucro presumido, para a gente, né, fazer um planejamento entrando em algum regime especial, né? Então, acho que é muito importante esse contato do empresário e o contador para tá fazendo isso. E voltando na parte de planejamento, realmente eu já tentei, pesquisei, não consegui entender o que o pessoal está vendendo tanto vídeo assim, né, e bate a firma. Então não dá para entender. Sua empresa fatura até tão, sem entender qual que é o processo, né, interno da empresa, né? Então é bem por aí. O risco é muito grande, né, de afirmar um negócio desse. Sim. Porque sem conhecer, né, a realidade da empresa, não pode, de certa forma, garantir nada, né? Com certeza, não tem como, né? Não, igual você falou, né? Da onde que eu estou comprando, para quem que eu estou vendendo. Isso influencia bastante, muito. Total. Né? O mesmo produto, ele pode ter origem nacional como origem estrangeira. Então, aí vai ter o ICMS diferente. Então, o impacto vai tendo de quem está comprando o mesmo produto. Então, muitas vezes, ele não pode ficar só olhando o preço que está sendo divulgado. Exatamente. E entender também dentro dele, dessa estrutura, igual você está falando, o que são os seus custos, as suas despesas, para poder saber. Ele se apega muito só ao faturamento, né? Para alinhar se compensa ou não o Simples, mas tem todo um cenário que envolve a empresa que a gente precisa dessas informações, né? Exatamente. O pessoal se atenta, igual você disse, nessa parte. O faturamento já joga as alíquotas direto. Aqui eu estou pagando menos. Aqui eu tenho uma como é que fala? Uma carga tributária de 25%. Não é assim. Né? E quando você está comprando?
né? O Simples Nacional, você vai pagar a guia do Simples, né? Tá lá os impostos, os tributos, às vezes chega a 10%, dependendo da sua faixa, né? Do Simples Nacional, que é progressiva, ou até seu anexo, né? Que são vários. Então, não tem como afirmar nada. Tem que ter um estudo, tem que analisar. Não dá para te falar é assim que funciona, porque tudo depende, né? É uma palavra que a gente usa muito, que é o depende. Acho que vai depender muito. Aí que é onde o empreendedor precisa ter certeza e maior clareza possível é para onde que ele está indo. Exatamente. O que ele está querendo fazer, o que ele vai fazer. Porque aí sim fica fácil da gente começar a dar respostas. E de certa forma, no meio do caminho pode haver mudanças, né? Mas ele não pode começar vendendo, sei lá, vendendo pão quando vai estar vendendo peça para trator. Aí já ficou um pouco complicado, né? Exatamente. Aí já muda todo o cenário. Às vezes nem tem atividade para aquilo. Exatamente. Em muitos casos tem muito assim. Ele não tem nem o que no CNPJ, mas está comercializando algum tipo de produto ali que está totalmente fora, não faz adequação. Nenhuma. Aí chega lá, anota, ela vai, mas... a gente só fica sabendo depois, né? Exatamente. A gente bate o olho, mas é uma padaria, tá vendendo cosméticos, né? Como assim? Então é bem por aí, né? Às vezes a gente fica sabendo depois da operação já realizada, não tem alvará sanitário, não tem nada se adequado a isso. Então é complicado, né? Eu acho que o empresário, muitas vezes, ele esconde muita coisa, né? Do escritório. Com receio, né? Com medo da gente. Tem receio. Ele tem que entender que a contabilidade tem que estar bem por dentro das rotinas dele ali, porque é onde a gente pode ajudar, né? É onde a gente pode melhorar a operação dele, porque depois de feito resolve a bomba, né? A gente só passa pra gente às vezes resolver a bomba, então não tem como ajudar, só tem como tentar diminuir um pouquinho, né, ali o impacto, né? Sim. Mas o planejamento eu acho que é bem isso. Então, se o empresário ele tiver essa consciência de meu contador é meu amigo, eu preciso dele, ele vai me ajudar nessa tomada de decisão aqui para o ano que vem, não para o ano que vem, mas daqui, né, faz uma escalada, né, faz um planejamento mesmo, não um planejamento em si tributário, mas qual que é e o seu planejamento como empresário? O que você almeja estar no mercado? Você precisa... hoje eu estou aqui no Passos, daqui a pouco eu quero abrir uma loja lá em Franca, mudar um pouco o polo. Será que é viável? Vou conversar com o meu contador. Não é já alugar o cômodo, começar... Às vezes já até começa a movimentar para depois comunicar a contabilidade que já está vendendo para abrir uma filial no CNPJ, né? Então, muitas vezes o empresário ele vende... Às vezes não deu conta de emitir a nota fiscal, voltando ao assunto dela estar validada. Não estou conseguindo aqui validar, aí você vai, mas aqui você tem que colocar esse tributo, você vai pagar esse ICMS. Mas como assim? O produto já está no caminhão. Né? Já vendi, já recebi, eu tenho que emitir a nota. Vamos sem pagar de FAO mesmo. Então, sabe? Então, assim, existe tudo isso, né? Nos bastidores. MDFE, né? O manifesto. Que já... Tem um manifesto, né? Tô tentando emitir, tá dando erro, mas eu tenho que ser urgente. O caminhão já saiu, o caminhão já foi, mas o documento tá aqui tentando tirar. Eu vou mandar pro meu motorista aqui no WhatsApp, né? Então... Aí põe MDF, vou passar aí na cidade A, B e C. Aí quando vê no meio do caminho, volta, passa na D. Muda tudo, a rota. Né? Não, e assim, o caminhão parou na barreira, a mercadoria está apreendida, e agora? Isso é... Né? Então, como é que faz? Então, se tiver, eu acho que precisa muito disso, ter essa consciência, o empresário. Que o contador precisa atuar nessa parte, né? Mais consultiva, ele precisa ser amigo, precisa entender essas operações. Não ser surpresa todo dia, né? Sim. Então, complicado. Certo. E dentro desse serviço que você oferece, essa parte de análise desse banco de dados do cliente, a configuração de sistema ou vamos dizer assim, daquela gestão do estoque, né? Não físico, né? Mas eu digo mais nesse risco ali. Vocês atuam também nessa parte? Atuamos sim. A gente faz essa parametrização do sistema, né? A gente faz essa conferência tributária, né? A gente tem acesso ao banco de dados, né? da empresa. A gente pega, então, faz um estudo tributário. Item a item, NCM a NCM, para ver se realmente esse produto está cadastrado e está sendo circulado no sistema da empresa da forma correta. Por quê? Se você estiver pagando menos imposto, o fisco
vai te notificar. Mas se você estiver pagando mais tributo, Vai falar nada. né? Então, assim, Ele fica quietinho. deixa lá. Você pode fazer depois uma restituição, uma reapropriação desses valores pagos indevidamente? Pode, mas se você não souber, né? Então, precisa é muito, muito importante você ter esse compliance fiscal, né? Você trabalhar da forma correta, ter os tributos cadastrados da forma correta, pagar o tributo da forma correta. Isso é um divisor de águas, né, para as empresas. Então, tem muita empresa que não tem, o empresário não tem a noção nunca ouviu essa palavra de PIS/COFINS monofásico, né, que é um valor bem expressivo, né, no caso, por exemplo, bebidas frias, restaurantes, então tem distribuidoras, tem supermercado que tem bastante benefício, redução de base de cálculo, tem esses deliveries, né? Essas empresas que trabalham. Adegas, hoje tem bastante adega. Então tem ICMS-ST e o PIS/COFINS monofásico, né? Que dá para, independente se a empresa é do Simples Nacional ou débito e crédito, dá para trabalhar melhor, para pagar o imposto correto. Eu acho que a forma correta é o essencial, né? Você não pode, né, trabalhar pagando menos, né? O certo é só aquilo, porque uma hora ou outra vai aparecer aonde que tem um buraco, então vai ser cobrado com juros e multas. Talvez não seja uma multa, né? É importante, né? frisar. Importante frisar que não seja uma multa mesmo, né? Um auto de infração ali, uma né? punição, algo assim. Exatamente. Nesse sentido, né? E seja só uma informação para você reaver esse valor que era devido na época e não foi pago, né? Com correções até o momento do pagamento. Mas a gente faz todo esse trabalho, a gente pega às vezes entra em contato até com o sistema, né, da empresa, que operacional lá do momento, baixa esses arquivos, ou não só com a empresa, com a contabilidade ela faz essa ponte para a gente também, se for necessário. A gente faz esse estudo, faz a devolutiva, e para se adequar, né? E depois faz o monitoramento, né? Porque a gente vai trabalhar com um banco de dados do que já está cadastrado. Mas o que vai ser cadastrado hoje? O funcionário que está à frente lá, o operador, está apto, né, a estar avaliando isso para manter isso da forma correta ou não? Então, vamos fazer um trabalho mais de revisão, né, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses para fazer reestruturar novamente. Então, é bem por aqui. Agora, é complicado a gente, né, monitorar no dia a dia, né? Sim, mas sim. Na forma, o que dá pra gente fazer... Se a pessoa chegar lá, alterar o sistema, mudar não o tem sistema. como, né? Se chegar, pega o produto, só duplica, troca o nome. Exatamente. Era o produto de madeira, vai esse cadastro aqui isso mesmo, mesmo. vamos copiar aqui, só troca o nome lá e vai. Aí Parece o nome. Isso quando usa o mesmo código toda vez, né? O mesmo também. código de produto, você fala, aí troca só o nome, vai só o mesmo editando. código, não cria nem outro. Vai só editando, inventa, né? Tem muita coisa assim, por exemplo, água. A água tem várias tributações, né? De acordo com a quantidade da embalagem. Então, às vezes, a pessoa vai lá, vê que é água, não, vou nesse cadastro aqui mesmo. Deixa assim, é água. Tudo, o conteúdo é o mesmo, só não é a mesma quantidade, então vai dessa forma. Então, é aí que o bicho pega, né? Que complica depois. É a história daquela do Petit Suisse lá, o que é esse Danoninho? Crianças pequenininhas, Sei. gostam, que é o Petit Suisse que eles fazem. Você lembra? Quando ele era de tributação diferente do Danone normal, porque ele era a base de queijo, se não me engano. O Danone normal, não, eu lembro muito tempo quando trabalhei com fiscal de supermercado, que tinha uma diferença. Se não me engano, na época ele era 7, que era baseado no queijo, e os outros eram... Ainda tem a ideia, talvez, da bebida fria, né? E aí depois teve o caso agora também recente, né, de tributação do sonho de valsa, né, que mudou a embalagem. Bombom e wafer. Exatamente, IPI, né, reduziu a alíquota do IPI. Então tudo através de um estudo tributário, né? A gente chega no mercado, pra mim, Danone é tudo Danone. Tudo Danone, exatamente. Aí você vai ver a composição, ele vai enquadrar em outra coisa, o próprio bombom aí
É uma infinidade. O conteúdo de da embalagem, né? O que produz, a forma que apresenta até o consumidor muda também, né? O tamanho da embalagem. Então é uma infinidade. Exatamente. É bom a gente frisar isso, que muito empreendedor acha que isso é desnecessário, Sim. que não é importante. Mas essas grandes empresas, tudo utiliza isso a favor delas. É onde que muito empreendedor deixa de lado, onde, vamos dizer assim, deixa dinheiro na mesa, querendo talvez só fugir desse compliance fiscal, achar que vai tirar vantagem. Sim. Mas é mais Exatamente. fácil você entender a regra e se adequar à regra e entender como que ela funciona para você se aproveitar do que você querer burlá-la. Exatamente. Você tem que usar as ferramentas que você tem hoje no mercado a seu favor, Exatamente. Sim. Quando vende esse combo, né, entre bebida e lanche, né? Exato. o kit, por que sai mais barato se for comprar separado? Porque a bebida tem essa questão, né? Tem tudo Aí isso. eles elevam o preço ali e o lanche sai baratinho. Exatamente. Então tem que entender a dinâmica do jogo, né? Pois é, e nisso que entra a parte, né? Os empresários às vezes estão fugindo dessa parte burocrática, mas em uma certa parte estão certos, né? Focando no seu carro-chefe ali, que é a venda, mas não pode deixar de lado. Não tem como deixar de lado. Se você não tem tempo, não tem essa expertise para estar trabalhando nessa parte burocrática, você tem que contratar alguém apto a isso. Sim. Né? Porque realmente é onde faz a diferença. Eu vejo muito isso, né? O pessoal às vezes vai se aventurar em uma determinada atividade e, infelizmente, no final de um período é pego de surpresa, né? Com um parcelamento aí que já não cabe mais, né, no bolso. Infelizmente a gente teve essa parada, né, que foi o Covid. Vários estabelecimentos comerciais, né, varejistas tiveram que fechar as portas, não conseguiram se adequar, né, ao delivery. Então teve um acúmulo muito grande, né, porque os impostos continuavam a mesma coisa. Não teve redução, mas teve um parcelamento, né? Houve uma diluição, prorrogação, né, no caso, e muitos empresários às vezes ficavam sabendo por alto, né, que eu poderia ter parcelado isso aqui, eu paguei à vista, diminuí meu fluxo de caixa, mas eu poderia ter, né, esse período aqui eu poderia ter deixado de pagar para pagar lá na frente, parcelado. Então teve muito isso também, né? Sim. Por isso que deve ter o empresário e o contador, ele deve andar junto, né? Deve estar bem alinhado. São coisas assim que realmente vão agir diretamente na vida na saúde da empresa, né? Exatamente, na saúde financeira da empresa. Exatamente. Mas, apesar de algumas, a gente falou bastante coisa dessa sopa de letrinhas, mas qual que tem sido a sua visão dessa sopa, de toda essa sopa que está sendo transformada nesse caldo aí com a reforma tributária? Na sua visão, vai simplificar, vai pagar menos impostos? Como você está enxergando? Pois reforma tributária é uma coisa que ainda não, mas vai tirar a ação de muita gente, né? Talvez de nós todos, né? Porque é uma coisa que ainda não está muito bem definida, né? A gente tem um esqueleto aí de como vai ser, mas a reforma tributária, ela foi feita para simplificar, né? Então, para ter uma economia administrativa para os empresários, né? Só que vai existir o surgimento dos dois tributos, né? O CBS e o IBS, né? Que vai substituir os estaduais e municipais e os federais. Porém, vai ter o IVA, né? O IVA, que aí a gente ainda não sabe. Estima-se que seja em torno de 25%. Né? Então, hoje é tudo estimativa, né? Ainda não tem nada muito certo. Vai a partir de 2026, vai ter algumas alíquotas testes, né? Então vai ter que fazer a tributação, o escritório de contabilidade, a parte fiscal, vai ter que fazer a apuração dos impostos da forma convencional e da nova forma, né? Para hoje, né? O que a gente tem, o que a gente sabe é que vai ser, com essas alíquotas testes são baixinhas, né? Mas você paga, o empresário vai apurar, vai pagar e vai aproveitar na forma convencional do jeito que é hoje. E vai ser assim até por um período, né? Até ser diluído bem e começar a partir de 2033. Né? Então vão ter 7 anos aí de muita tensão. Demais, né? De muita batalha, né? De estudo.
Eu acho que vai ser uma oportunidade muito grande para quem quer ampliar, né, seus negócios, que realmente vai ser uma virada de chave, né, na área contábil. Então, é uma coisa que a gente esperava há muitos anos, né? E esperava, mas não acreditava que ia sair, né? Então, agora já é realidade. Vamos aguardar os próximos capítulos aí para ver como que vai ser essa reforma. Tudo que indica vai ser um marco zero, né? Vai ser um marco zero na jornada das empresas. Exatamente. Porque, de certa forma, o tributo, o valor da arrecadação não muda. Muda quem vai pagar mais. Então, tem isso, né? A teoria, pelo menos, a expectativa está sendo essa. Né? Até, o que tem comentado muito, que o encargo vai subir muito na prestação de serviço, né? Então, produtos como mais supérfluo, né, que seria bebida, cigarro, vão ter umas alíquotas bem superiores, e o que já né, já existe, né? Só que vai intensificar ainda mais. Agora, uma coisa que é bastante legal a gente frisar seria, voltando ao assunto do RET, benefício fiscal. Com a reforma tributária, vai se extinguir os RETs, né, os benefícios fiscais. Não para diminuir essa guerra, né, de benefícios entre os estados. Sim. Então, eu ainda vejo isso como um impacto negativo, né? Porque o que faz uma empresa grande ir para um determinado local pode ser um benefício fiscal, né? Tanto de ICMS oferecido pelo estado, quanto de ISS, né, oferecido pelo município. Então, vai afetar muito essa parte logística, né, das empresas. E o que vai ser o que vai chamar as empresas realmente vai ser, às vezes, parte logística, né? Você vai estar muito perto de um centro econômico grande. Eu acho que isso vai, com a reforma tributária, as empresas que estavam já diversificadas em vários estados do Brasil, vai voltar para o centro econômico maior, né? Sim. Onde fica mais fácil logística, talvez alguma coisa geográfica, né, que facilite captação de alguns recursos naturais, alguma coisa nesse sentido. Matéria-prima, né? Matéria-prima seja mais fácil. Então, mão de obra específica para que... Exatamente, mão de obra qualificada também específica. Então, com a reforma tributária, essa guerra, esses benefícios vão se extinguir. Só que, vale a pena ainda pleitear... Essa é uma pergunta. O benefício fiscal, um RET? Claro que vale. Você tem 7 anos para trabalhar com isso. E outra coisa, quem pode solicitar um benefício fiscal? Hoje, o RET seria empresas que não seja Simples Nacional. Então, o contribuinte do Estado, ele vai fazer a solicitação através até do CIARE, né? Depois de fazer o login, ele vai no regime especial, vamos fazer a solicitação, só que hoje está bem mais complicado, né? Está mais burocrático. Até um certo tempo atrás estava muito fácil, 2 dias, 2 dias já saía se você fosse deferido ou não. Agora, assim, está mais burocrático por conta de realmente, né, tá essa mudança. As empresas que às vezes trabalham com e-commerce, mas pratica muita venda na loja, mesmo no balcão. Então, isso tudo está sendo avaliado. Você tem que comprovar que você faz as vendas realmente, vendas online ou então até por telemarketing, né, mas desde que não seja no balcão. Sim. Então, vai de encontro ao compliance, né? Exatamente. Você tem que trabalhar da forma correta. Tá coerente do que fala. Exatamente. Compliance, resumidamente, seria isso, né? Tá coerente com o que fala e com o que faz. Exatamente. E até uma por exemplo, você foi concedido, né, o RET, você tem ele, e o que pode te fazer ter a inscrição suspensa seria até as entregas de declarações acessórias, né? Porque a gente tem uma subapuração agora no SPED para empresas que têm o RET. Além de você fazer a apuração normal, você tem que fazer uma subapuração onde você informa um estorno de um crédito, um estorno de um débito. Você faz uma segunda apuração dentro da apuração no SPED, tem um registro específico. E também você tem que trabalhar da forma correta. Você pratica vendas somente pela internet, somente pelo telemarketing, não tem venda pessoa física para tirar lá no balcão, então é tudo isso, né? Compliance fiscal, voltamos ao mesmo ponto. Exatamente. Mas bom, né, Bruno?
Se a gente for avançar nesse tema aqui, a gente vai ficar aqui o dia inteiro aqui ainda. É complexo, né? É complexo e rende muito assunto. Principalmente, né, acho que nessa ideia do compliance, do governo digital, é importante o empreendedor ele estar ciente dos riscos do que ele está fazendo, do que ele precisa estar fazendo, senão para ele não ser surpreendido, né? Exatamente. Mas a gente precisa encerrar aqui pra gente não vai ficar o dia inteiro, né, Bruno? Sim. Mas aí deixa uma mensagem aí pros empreendedores, Bruno. Pois pessoal, então, você que é um empreendedor, eu acho que você precisa estar bem alinhado com alguém instruído, precisa ter um contador amigo, né? Precisa ter um escritório de confiança, precisa ter uma pessoa ali ao seu lado para te ajudar nas tomadas de decisões, né? Então, vai surtir efeito. Não é só a compra e a venda, é o que ocorre nos bastidores também, é importante, pode ser sua margem de lucro, pode ser o que vai fazer a sua empresa ampliar ou fechar a porta amanhã. Isso aí. E onde que o pessoal consegue te encontrar para poder pegar essa parte de planejamento tributário, do compliance do sistema, regimes especiais? Como o pessoal consegue falar? Você está na internet? Então, pessoal, a gente está no Instagram, né, através da página RP Fiscal e pelo WhatsApp também. Posso deixar o número? Pode, a gente coloca. Depois coloca também? Não, coloca. Então pode ser através a gente divulga lá depois lá certinho. Então tranquilo. Mas você na WhatsApp te acha lá. WhatsApp acha, o tempo inteiro. E no Instagram também. Instagram também. Beleza, Bruno. Obrigadão pela presença, pelo conhecimento, por essa aula, né, de fiscal aqui que enriqueceu bastante. É um bate-papo bacana. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, muito obrigado mesmo. Sim, pessoal, quero agradecer você estar nos acompanhando aí, consumindo nosso conteúdo. Espero que esse conteúdo possa transformar a sua vida, da sua empresa aí, entender como que os impostos, a questão fiscal impacta diretamente na sua margem de lucro do seu negócio. E é importante você saber os riscos que você está enfrentando para não ser surpreendido. Então já compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus demais empresários, para essa informação chegar ao maior número possível de pessoas. Um grande abraço aí e tamo junto até o próximo podcast.